Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda e esse é o primeiríssimo vídeo do meu canal aqui no YouTube. Esse vai ser um espaço de trocas, de aprofundamento, de transformação que eu pensei com muito carinho, especialmente para te ajudar com toda a minha bagagem, com todo o meu conhecimento, enquanto psicóloga de casais e de indivíduos que focam em trabalhar suas questões ligadas a relacionamento e principalmente relacionamentos conjugais ou de casal. A minha ideia não é trazer vídeos aleatórios, separados, que não tenham conexão. Na verdade, esse projeto está saindo do forno porque justamente foi pensado em cada detalhe. A minha ideia é te convidar para uma jornada de autoconhecimento, de pensar sobre as tuas relações e principalmente quebrar ciclos que podem estar te gerando muita dor e sofrimento, sem tu nem ter consciência sobre isso. Porque falar sobre amor e relacionamento, muita gente fala. E realmente a gente tem muita informação por aí, algumas de muita qualidade, mas também muita desinformação. E o meu compromisso contigo é ser muito ética, muito responsável e não te trazer questões rasas, realmente aprofundar contigo para que tu possa mergulhar no teu processo. Se tu já faz terapia, ótimo! Vai ser um extra que vai potencializar o teu olhar, as tuas reflexões e os teus insights para tu poder trabalhar nos teus espaços. E também para quem não faz terapia atualmente, esse projeto vai auxiliar e muito nessa trajetória. Um primeiro olhar ou talvez um passinho mais profundo nesse olhar que tu pode já estar fazendo na tua vida, de poder te cuidar, de poder buscar bem-estar, mas de uma forma realmente completa, pensando nas tuas relações também, que tem um impacto gigantesco na tua vida. Porque pensa comigo, não são as relações mais distantes e aleatórias da nossa vida que mais nos geram dor e sofrimento. É justamente nas relações mais próximas. E hoje em dia, muitos estudos já mostram que essas relações cada vez mais têm sido as relações de casal. Tem muita pesquisa por aí que já mostra, inclusive, a importância da gente cuidar das nossas relações de casal, conjugais, porque elas impactam diretamente na nossa saúde geral. Uma relação de péssima qualidade tem um impacto de adoecimento muito grande. E relações de alta qualidade ajudam muito no tratamento e na prevenção de várias doenças, principalmente pelo fator estresse, que inclusive tem um estudo muito bacana que foi feito nos Estados Unidos com alguns casais, que aqueles que tinham uma relação, um vínculo mais seguro e mais saudável, inclusive em momentos de estresse, conseguiam ficar menos estressados justamente por estarem se sentindo seguros com aquela pessoa amada do seu lado. E a reação no cérebro, inclusive, era diferente. Então, só por aí eu já tô te mostrando a importância da gente olhar para isso na tua vida, certo? Independente se tu tá num relacionamento agora ou se tu não tá num relacionamento, é muito importante a gente pensar sobre essas coisas, porque nós, enquanto seres humanos, temos uma necessidade básica de conexão emocional. Muitas vezes essa conexão emocional vai vir de outras relações também. Mas, para quem um dia quer se relacionar ou já está se relacionando com outra pessoa enquanto cônjuge, enquanto companheiro de vida, é importante poder olhar para esses aspectos. Então aqui nesse espaço eu vou trazer muita teoria, muito conhecimento, inclusive da minha prática profissional, reflexões e inclusive perguntas. Por isso, justamente pelo fator perguntas, eu vou precisar do teu comprometimento. Porque aqui, como eu disse, eu quero construir projetos e processos de transformação. Para isso, não adianta só eu vir falar um monte de coisa, tu assistir e depois seguir a tua vida como se nada tivesse acontecido. A ideia é realmente que tu engaje de uma forma ativa no teu processo, que tu possa usar principalmente as perguntas que eu vou te fazer, mas também as outras reflexões, para mergulhar no teu processo. Então, entre vídeos, que tu possa sentar, anotar essas perguntas, pensar sobre elas, resgatar algumas questões de memórias, de emoções, de momentos da tua vida que podem estar relacionados para que a gente possa realmente aprofundar e que faça sentido para ti. Independente se tu vai estar escutando os vídeos estilo podcast, fazendo outras coisas ao mesmo tempo, ou se tu vai sentar e realmente assistir na TV ou no celular, tirar um tempinho para isso, encaixa na tua agenda da forma que der, mas realmente leva a sério. Grava, principalmente as perguntas que eu te fizer, para que tu possa aplicar na tua relação contigo e com os outros. E tudo que eu vou falar aqui é baseado na psicologia, que é a minha área de atuação.
Inclusive, para quem já é mais familiarizado com a psicologia, a gente tem abordagens teóricas. Isso significa uma linha de pensamento que vai nos ajudar a compreender os processos dos seres humanos, as dinâmicas de funcionamento e inclusive as relações interpessoais e intrapessoais, e que também vão nos fornecer técnicas para a gente poder atuar. E aí eu acho importante mencionar que a minha base de abordagens ela é construída numa integração. Então, eu utilizo a abordagem sistêmica, que é a abordagem que eu fiz a especialização em terapia de casal e família, que já me acompanha há anos na minha trajetória, e também a abordagem junguiana, ou psicologia analítica, também pode ser chamada e conhecida atualmente. Elas se complementam porque a abordagem sistêmica ela vai falar muito das relações interpessoais. Ela vai focar nas dinâmicas, nas estruturas, dos sistemas, como o próprio nome já entrega, dos quais a gente faz parte. Então, ela olha para o ser humano sem ser um ser isolado numa ilha, sem contato com ninguém. A forma como a gente se percebe, como a gente se constrói, como a gente assume papéis frente à sociedade, frente à nossa família e às nossas outras relações, isso tudo é influenciado e retroalimentado pelas nossas relações e nas nossas relações desde que a gente nasce e até muito antes, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E a Jungiana me traz então o intrapsíquico e principalmente o inconsciente, que aí a gente tem muita coisa pra falar também. Coisas que muitas vezes a gente não dá atenção, a gente tá tão no automático que a gente nem percebe, mas que estão presentes e influenciando a nossa vida. Então, além dessas abordagens, eu estudo e trabalho com questões relacionadas a apego. Então a gente tem a teoria do apego, que é uma teoria excelente dentro da psicologia. Tem muitos estudos interessantes que nos mostram como a gente aprende a se relacionar desde que a gente nasce, desde as nossas primeiras relações, e o quanto essas relações vão influenciando ao longo da nossa vida a forma como a gente vai se vincular às outras pessoas. E inclusive depois tiveram atualizações desses estudos pensando nos vínculos nas relações de adultos e principalmente de casais. E para ser a cereja do bolo, eu também tenho estudado, tenho me interessado muito sobre traumas. Então a gente também vai pincelar e costurar algumas questões sobre traumas ao longo desses projetos que a gente vai desenvolver aqui. Então, sem mais delongas, o primeiro projeto que eu vou iniciar aqui contigo e que eu te convido a participar se chama Qual a sua história com o amor? Percebe que eu não falei de amor? Porque história de amor normalmente a gente vincula ao nosso primeiro relacionamento ou aos nossos crushes da adolescência, coisas do tipo. Mas o amor tá na nossa vida desde muito antes. E eu não quero dar muito spoiler porque ao longo dos nossos encontros a gente vai falar bastante sobre isso. Mas esse é o meu convite, que a gente possa reconstruir a tua história e olhar para ela, revisitar desde lá do início, para que tu possa criar uma consciência maior sobre como tu te relaciona com o amor na tua vida, o que tu entende por amor, o que isso significa, quais são os padrões que estão relacionados. Porque quando a gente fala de relacionamento, as pessoas costumam falar muito sobre o outro. Porque o outro é tal coisa, porque o outro faz isso, porque o outro vai ser a pessoa certa ou não. E a gente precisa olhar também pro eu, porque qualquer relação é formada por eu, tu e nós. Dentro da terapia de casal, que inclusive eu trabalho, a gente tem como paciente o nós da relação, que é justamente a interação. É onde aqui junta com aqui e forma um novo integrante, né? Que é o nós, que é justamente essa dinâmica de funcionamento do casal. Mas ela só existe porque existem dois ou mais indivíduos que são eu e tu. O tu vai ser a responsabilidade do outro olhar no processo dele ou dela. Agora, o eu é tua responsabilidade. E se tu abre mão dessa responsabilidade, tu também fica impotente frente aos processos que acontecem no teu relacionamento e na tua vida. Esse é o teu grande poder. Poder olhar pro teu eu. O que eu busco? Como que eu atuo? Como que eu me encaixo nas relações? Sabe aquele famoso, só chega a pessoa assim na minha vida? Sim, mas se tá chegando na tua vida é porque tem alguma coisa que tá vinculando com essas pessoas. Vamos entender o que é isso, vamos entender esses padrões, vamos entender essas dinâmicas. Porque é aí que pode acontecer uma transformação. Até porque eu realmente acredito naquela frase de o que não curamos, repetimos. Não como castigo, mas como uma tentativa de reparação. A gente quer que a história tenha um novo desfecho. E também é uma oportunidade da gente poder quebrar ciclos. Só que muitas vezes a gente fica no automático
ou fica muito perdido e não sabe nem por onde começar. E além disso, uma psicóloga brasileira que eu gosto muito do trabalho, que é um dos grandes nomes no nicho de trauma, ela nos fala que se a ferida está na relação, a cura também tá. Então vamos pensar sobre as nossas relações para que a gente possa realmente se curar? E para isso eu tenho 4 perguntas para a gente iniciar esse processo. A ideia é que tu pense sobre elas até o nosso próximo vídeo. E inclusive eu vou voltar adentrando bem profundamente a primeira pergunta e depois a segunda, depois a terceira e depois a quarta. A gente vai um passinho de cada vez. E aí depois a gente vai abrindo outros caminhos. Mas de primeira eu quero que tu anote e que tu pense sobre a seguinte pergunta: com quem eu aprendi sobre o amor? Deixa livre, não julga, não escreve e apaga, ou digita e apaga. Eu quero que tu realmente deixe livre, vir o que tiver para vir, porque a gente precisa trabalhar com tudo que tá aí dentro. Podem ser pessoas, podem ser instituições na tua vida que influenciaram sobre isso, podem ser referências de mídia, de conteúdos, uma série de coisas. Deixa livre. E a segunda pergunta é: o que eu aprendi que cabe dentro de uma relação de amor? E a terceira: quais são as emoções que eu sinto quando eu julgo, acredito e acho que não estou sendo amado ou amada? E por último, a quarta pergunta: o que eu faço que muitas vezes faz com que eu acabe me desrespeitando quando eu estou em busca de me sentir amado ou amada? E agora, me conta nos comentários o que tu achou desse projeto e se vai fazer sentido para ti trilhar essa jornada junto comigo. E aproveita e te inscreve aqui no canal para que tu possa acompanhar os próximos encontros desse projeto e dos outros que estão por vir. Te vejo no próximo vídeo.